Mas, Will, eu só queria fazer uma provocação para você, que é o momento do babado, né? Não precisa ficar com a mão suada agora nesse momento, não. Mas em relação a gente, pô, o brasileiro é muito criativo, mas acho que o americano ele é mais criativo ainda, né? E aí a gente está vendo uns investimentos novos aí. Até a gente ia falar, por exemplo, como você falou, né? Acho que a última vez IPO nos Estados Unidos é algo rotineiro, né? Tá sempre acontecendo IPO, né? Ofertas e tal. Mas um amigo meu, acho que até é bastante comum, a gente está vendo umas transações em tênis, né? Não sei se você já viu isso, né? Compra e venda de tênis na internet, umas transações assim. Eu queria que você contasse assim, quais são os novas modas aí nos Estados Unidos de trade, né? De negociação. O que você está vendo aí de curioso para a gente, né? Trade de tênis, que eu já vi acho que $10 mil transacionando um tênis, né? Umas coisas assim, né? Enfim. Porque eu acho que nessa pandemia muita gente ficou em casa e está sendo mais criativo do que a média, né? Não, essa eu nem sabia. O Sarvari está sabendo mais. Aí, provavelmente ele estava procurando algum tênis da Balenciaga para ele, né? E aí acabou entrando algum tênis de $10 mil aí, ele acabou achando. Não, eu confesso que eu não achei, mas nessa linha, assim, aqui nos Estados Unidos já tem, né, mais desenvolvido. Eu acredito que até no Brasil, eu lembro que já estava chegando, tinha algumas coisas, algumas iniciativas nesse sentido, que é o investimento, por exemplo, em arte, o investimento em vinhos, como investimento mesmo, né? Porque, querendo ou não, assim, para quem estuda um pouco mais o mercado de arte e vinho, né, especialmente as pessoas de maior poder aquisitivo, acabam funcionando isso como uma boa reserva de valor, né? Eu lembro que eu fui numa apresentação exatamente sobre investimentos em vinhos e o vinho ele tinha uma resiliência muito boa, né, em frente à crise e tudo mais. Ele estava muito mais atrelado às safras do que a qualquer tipo de crise internacional. Inclusive, durante a crise, ele acabava sendo um bom hedge, né, uma boa proteção, né, como uma alternativa de investimentos. Quando ações caem, taxas de juros, né, explode para um lado para o outro, e outras alternativas de investimento ficam muito estressadas, digamos assim, o vinho ele continua lá sendo produzido todo ano em safras e por aí vai. E a arte também tem uma característica semelhante mais na linha de reserva de valor. Mais recentemente a gente viu aqui nos Estados Unidos a explosão da SPAC, né, que a gente fala, sociedades de propósito específico, que é basicamente o seguinte: é um cara que vem com uma ideia ou mesmo sem ideia, mas que tem um bom track record, né, e diz, olha, eu quero $500 milhões que eu vou atrás de um projeto para investir. E talvez como o dinheiro está tão abundante no mercado, a gente tem visto um crescimento muito grande dessas sociedades de propósito específico aqui nos Estados Unidos. Então tem jorrado dinheiro para elas e a captação gigante para esses caras que simplesmente captam dinheiro e, olha, depois eu digo o que eu vou fazer com esse dinheiro, mas eu quero 500 milhões aqui para tocar eu vou achar um projeto na linha X, na linha Y, na linha Z, né? Obviamente que a gente tem uma determinação ali para onde vai. Agora, essa dos tênis aí, para mim, é nova. O Sarvari trouxe, o Sarvari que gosta desse mercado de luxo aí, essa é nova para mim. É mais da moda, né? Como sou um cara da moda, eu acompanho bastante. Agora, eu já vi gente, já veio uma pessoa no Instagram me comentar que ela tradou uma bolsa, né? Uma bolsa, talvez muito por conta do dólar aí no Brasil, né? Ela comprou por um determinado valor, conseguiu vender, usou e conseguiu vender mais cara, né, no Brasil, simplesmente pela questão do dólar, né? Uma bolsa, não lembro exatamente a marca, mas obviamente tinha uma marca boa. Boa. O Will, só para a gente terminar, a gente fazer um resumo agora, né? Como você falou, a gente estava num câmbio aí a 5,70 há muito pouco tempo atrás, e agora o câmbio voltando para R$5. A pergunta aqui de alguns milhões, né? Lógico que talvez também nem tenha resposta. Mas você acha que agora é a hora de acelerar os investimentos em dólar? Até a gente está tendo uma discussão em alguns grupos falando também não só a parte de ações, mas também na parte de bonds, né? Você tem bons bonds aí pagando, assim, 4%, 5% em dólar, que é um retorno bom, é um retorno saudável, enfim. Como é que você está vendo esse movimento aí do brasileiro, né? Depois com esse câmbio aqui voltando um pouquinho, né?
Não, muito, muito bom ponto, cara. Na verdade, se a gente pensar, né, o dólar ele já caiu de 5,75 para 5 e pouco, é mais de 10%, 13% aí de queda. Então já está mais barato. Promoção no dólar, 13% mais barato, né? Para quem quer comprar. E aí é interessante que quando a gente abre o noticiário, o que a gente vê é que o dólar vai para 4,50, o dólar vai para 4. É só aquelas notícias que apontam para isso. Quando o dólar estava 5,75, eu lembro de ter visto uma notícia que falava de dólar a 6,70, né? Então, assim, recentemente, essa semana, na verdade, foi ontem ou ontem, o Luiz Stuberg, né, gestor do Fundo Verde, sempre bom citar, né, um dos maiores gestores brasileiros, falou aí que o câmbio justo dele é lá mais para casa dos 4,50, tá? Sim. E ele que estava até, a certo ponto, meio receoso em alguns aspectos aí em relação ao Brasil, tá? Mas ainda assim ele acredita num câmbio mais valorizado, real mais valorizado ou dólar depreciado, tá? O fato é que assim, a gente nunca sabe no dia de amanhã. Hoje até estava circulando em alguns grupos também de WhatsApp a capa da Veja, se não me engano, vai ser o Paulo Guedes falando do ano da virada e tudo mais. Então a gente começa realmente 2021 com uma perspectiva muito positiva para mercados emergentes em geral, que tem se falado aqui nos Estados Unidos, como a sugestão de alocação da maioria dos bancos falando em alocar em países emergentes, e o Brasil surge como uma alternativa, até porque a moeda se desvalorizou muito. Algumas coisas ficam baratas no Brasil, ou mesmo o próprio investimento no real, apostando numa retomada de reformas no Brasil e que vai conseguir sair aí de crise, de pandemia. Só que, lembro sempre que a gente nunca sabe, e sempre pode não acontecer esse cenário, esse céu de brigadeiro. E aí, o que acontece é o seguinte, como sempre, o real ele é um ativo de risco, ele anda com outros ativos de risco. Então, pode ver, o real ele se valorizou frente ao dólar, né? Ou seja, ele caiu do 5,75 a cotação para 5,05. E aí o que aconteceu nesse mesmo período, lá do final de outubro para cá, o S&P voltou para as máximas, rompendo máximas históricas. E aí o Saravalli está até com aquele termômetro ali atrás dele, né? O velocímetro atrás dele estava ali, que é exatamente isso, né? Os ativos de risco eles performaram, o mercado extremamente bullish, extremamente otimista. E aí quando tem muito otimismo, as ações já subiram, o mercado começa, bom, vamos para a Turquia, vamos para o Brasil, vamos para a África do Sul, vamos para a Rússia buscar retornos, né? Então, ou seja, o real ele sempre anda junto com esses ativos de risco. Então, tem muita gente que às vezes espera para investir no exterior, espera o dólar cair. Aí o dólar caiu, só que ele vai pagar 30% mais caro na ação, né? Então ele economizou 10% no câmbio, vai pagar 30% mais caro nas ações da Disney, que subiram 30%, o Citibank subiu 30%, a American Airlines subiu 40%, só para citar alguns exemplos na recomendação, tá? Então, assim, sempre se lembrar, para quem realmente quer investir no exterior, que o real ele é um ativo de risco, ele anda com outros ativos de risco. Você pode esperar, né, o real se valorizar, né, o dólar cair, só que é bem possível, não é uma regra, mas é bem possível que as ações já vão ter subido também. Então, você vai trazer o dinheiro para cá e você vai ter o dinheiro em dólar para comprar uma ação nos Estados Unidos, você vai olhar, puxa, mas tudo muito caro, tudo subiu bastante já. Se eu tivesse comprado antes, e a gente já recebeu até alguns comentários aqui de clientes da Evelyn que fizeram câmbio a 5,50, 5,60, mas que compraram as ações e estão ganhando bem mais nas ações e não estão nem um pouco preocupados aí porque, com essa queda recente. Então, só esse contraponto, pelo menos para a gente pensar sobre essa relação aí, câmbio e ações.